Vamos lá com o Cidade Alerta, então. A nossa equipe já está pronta. É o William Ricardo que vem hoje com a informação ao vivo, né? Nós estamos acompanhando, né, William? Vocês aí no Grande Oeste, aquele crime bárbaro que aconteceu em Galvão. Para quem não viu, no começo dessa semana foi notícia no Portal ND, nos telejornais aqui da NDTV, o caso de um sujeito que tirou a vida da própria filha e do genro após invadir a residência deles e também foi morto. Ô, William Ricardo, eu estava obtendo algumas informações e eu acho importantíssimo você trazer em detalhes o que aconteceu com essa mulher, acho que é Poliana, né? A filha que foi assassinada pelo próprio pai. Porque no conteúdo que você vai apresentar na sequência na reportagem, gente, olha só, ela já vinha há um bom tempo sendo agredida, sendo violentada e era de conhecimento de uma familiar também essa situação toda que ela estava passando. Porque a gente sabe, né, William, com todas as recomendações que nós sempre passamos das autoridades, que é preciso denunciar, você que conhece alguém, mas é minha vizinha, não quero me meter nessa história. Deve procurar as autoridades, porque vejam só, o William vai trazer agora mais detalhes que ele conversou com pessoas próximas, como essa mulher, antes de ser assassinada dentro da própria casa, pelo próprio pai, já tinha sofrido diversas agressões. William Ricardo, uma boa noite de quinta-feira, informação ao vivo é contigo. Olá, Zanotto, boa noite para você, boa noite a toda Santa Catarina ligada aqui no Cidade Alerta. Pois é, a gente teve acesso a essa história ontem, inclusive a repórter Caroline Figueiredo, aqui do portal ND+, foi atrás da família dessa jovem, identificada então como Poliana da Silva de Oliveira, de 24 anos, que foi assassinada pelo pai. Ela e o namorado dela, identificado então como Everton Bete de Oliveira, de 30 anos. O pai dela foi identificado como Antônio Marcos Pereira de Oliveira, de 45 anos. O que aconteceu? Essa história foi no município de Galvão, a cerca de 108 quilômetros aqui de Chapecó, a maior cidade do oeste do estado. Esse homem, o pai dela, teria chegado na casa onde estava o genro e a filha e começou uma troca de tiros. Ele entrou na casa e primeiramente ele matou o Everton, que era o namorado então da filha dele. Em seguida, ele encontrou a filha. A filha dele disse assim: pai, eu sei que você quer eu. Não precisa matar outras pessoas, não precisa violentar outras pessoas. Eu estou aqui. Em seguida, ele fez ela se ajoelhar, segundo os familiares, e deu um tiro no rosto dela. Os outros familiares que estavam na casa, por exemplo, o pai desse homem, do namorado da Poliana, reagiu com a situação, pegou uma outra arma de fogo e deu cerca de 5 tiros no pai da Poliana. Ele morreu no local também, então houve uma troca de tiros ali, segundo a investigação da polícia. O porquê tanta violência? De acordo com a Polícia Civil, essa violência do pai chegando na casa teria sido motivado porque a filha, há algum tempo atrás, denunciou o pai por ser vítima de estupro. Esse homem ele foi julgado e foi condenado em primeira instância. No entanto, recorria ao processo em liberdade, de acordo com a investigação. Esse homem, muito revoltado com a filha por conta dessa denúncia, dessa condenação, foi até a casa para novamente tirar satisfações e dessa vez a história terminou diferente. A gente conversou com uma tia materna da Poliana, que acompanhou toda a história e eu acredito que seja a única pessoa da família, inclusive, que saiba de todos os detalhes dessa história. Ela encaminhou para a gente cerca de 40 prints de uma conversa que ela teve com a Poliana ainda em 2019. Nessa época, a Poliana contava todos os detalhes de como ela era violentada pelo pai, o que ele fazia para ela, contou que ela precisou pedir autorização, inclusive, para poder ter um relacionamento com o Everton, falou dos momentos que ela convivia com o pai e também das agressões. Uma história, assim, repleta de brutalidade que chega a ser chocante para nós. Eu separei alguns trechos, Zanotto, para vocês de casa acompanharem como foi essa história e o que ela contava ainda em 2019 sobre o pai e como ela era vítima. Vamos assistir. Em 2019, a tia de Poliana pediu que ela fosse morar com a família em outra cidade. Ciente das agressões, em uma conversa em uma rede social, a tia disse que ela receberia apoio e ajuda. Em um trecho ela diz: Poli, quero te dizer uma coisa, se um dia você decidir vir morar para cá, venha, não tenha medo de nada. Independente da situação, eu garanto que nada de ruim acontecerá, nem para você, nem para sua filha. É só você avisar que damos um jeito de trazer você e com o tempo tudo ficar bem. A tia materna ainda lembra que a mãe de Poliana também sofria agressões do marido e conseguiu se livrar. Na conversa ela diz: se algum dia a vida estiver muito difícil, lembre que a sua mãe conseguiu se libertar e veio embora, e nada de ruim aconteceu com ela. A jovem responde à tia dizendo: não está nada fácil, tá difícil tudo, mas eu tenho que ser forte, eu tenho muito medo de tudo.
Eu sou forte e se não der mais, eu aviso, tia. Em seguida, em outro trecho, ela diz que precisa desabafar com alguém e que se sente sozinha, mas que encontra forças na filha. Em seguida, a jovem começa a desabafar com a tia e conta detalhes da violência verbal e física que sofria do próprio pai. Ele me xinga direto, me chama de palavrões, de tudo que você imaginar, me bate. Poliana relata que quando é agredida pelo pai, a filha é retirada de perto para não ver a cena. Em outra parte, ela fala que o pai não sabe da existência da conta na rede social e também fala que se sente errada diante das acusações do pai. Ela também fala da última agressão. Esse último dia que me bateu foi porque ele deu um tapa na mão da minha filha. Ela chorou muito e eu enfrentei ele, e ele me bateu com um espeto de carne. Em outra parte, ela diz que sofre muito e quer ir embora, mas que sente medo. Também fala que Everton, marido de Poliana, que também acabou morto, sabe do sofrimento, mas a pedido dela, ele não enfrenta o sogro. Ainda na conversa com a tia, Poliana passa a relatar os episódios de agressões que sofria do pai. Em seguida ela diz: ele me bateu quando eu estava com 8 meses, deu um soco na minha barriga, mas graças a Deus não deu nada com a neném. Também pede que a tia não conte o desabafo para a mãe. Em outra parte, Poliana diz que seu pai matou o cachorro de estimação que havia ganhado do esposo. Também fala que é agredida com vários objetos, madeira, correntes. Também lembra que já foi amordaçada e violentada pelo pai. No episódio, a jovem diz que ficou 1 semana sem sair de casa. E ela fala: teve um dia que ele me bateu com uma panela na cabeça. Cortou, fui ao hospital e levei 6 pontos. Tenho a cicatriz na cabeça, relembra a jovem. Ainda na conversa, a jovem enviou fotos das agressões para a tia e revelou que era ameaçada pelo pai quando dava sinais de que iria fugir. Ela conta que chegou a ser aprovada em um concurso, mas o pai não deixou continuar. Também fala que foi agredida em um curso em São Lourenço do Oeste, o que despertou a atenção até mesmo de um professor. Com muito medo, a jovem se sente acuada em procurar ajuda. Em alguns momentos, até se sentiu encorajada em fugir da cidade, com a ajuda da tia. No fim, o que ela mais queria era que a história de agressões e violências terminasse. Eu só quero sorrir, respirar fundo e dizer: acabou. Olha, me desculpem, mas é impossível não questionar como que a justiça mantém em liberdade um sujeito condenado por estuprar a própria filha e diante de todas essas ameaças documentadas, como nós vimos, reveladas agora através dessa familiar. Como? Como que um sujeito desse está em liberdade? E vocês viram o detalhe que o William Ricardo fala que ela passou num concurso da Polícia Militar. É óbvio que esse criminoso, esse sujeito que foi morto também, não ia deixar que a filha entrasse para a Polícia Militar, assim como ele não deixava ela viver. É algo que a gente precisa ter o cuidado para que outras mulheres não sejam vítimas e que esses sujeitos não podem permanecer em liberdade. Já tinha sido condenado por um crime gravíssimo e terminou tirando a vida da própria filha.